Capítulo 13. Um estado cerebral diferenciado. O vício é misterioso e irracional. Quem escreveu isso foi o psiquiatra Robert Dupont, que foi o primeiro diretor do NIDA, Instituto Americano de Pesquisas sobre Abuso de Drogas, e o czar antidrogas da Casa Branca durante o governo dos presidentes Nixon e Ford. Talvez outra perspectiva seja possível. O vício é mesmo irracional. E o comportamento dos viciados pode parecer indecifrável até para eles mesmos em certas ocasiões. Mas e se os escutássemos e ouvíssemos suas histórias de vida, como começamos a fazer na primeira parte do livro? O que poderíamos aprender se analisássemos a brilhante e vasta literatura científica que examinou o vício sob praticamente todos os ângulos possíveis? Acredito que, se encararmos o fenômeno chamado vício com a mente aberta, a sensação de mistério será submetida pela contemplação da complexidade. Restará, acima de tudo, um fascínio pelos mecanismos incríveis do cérebro humano, além da compaixão por aqueles que são hipnotizados pelos próprios impulsos. O que as pesquisas nos mostram? Como vimos, animais de laboratório podem ser levados a se viciar em drogas e álcool. Com livre acesso e com os aparatos apropriados, muitos ratos administram cocaína intravenosa em si mesmos, até chegarem ao ponto da fome, da exaustão e da morte. Os pesquisadores até sabem como tornar algumas cobaias de laboratório, roedores e primatas, mais vulneráveis ao vício, com manipulações genéticas ou interferências no desenvolvimento pré- e pós-natal. Os experimentos com animais, alguns perturbadores demais para serem explicados aqui, permitiram pesquisas detalhadas sobre a relação entre o circuito cerebral, os comportamentos e o vício. Por novos métodos de captura de imagens, conseguimos ver o cérebro humano em ação, sob a influência imediata de drogas e após seu consumo a longo prazo. Técnicas que usam radiação e frequências magnéticas permitiram aos pesquisadores mensurar o fluxo sanguíneo para o cérebro e avaliar o nível de energia usado por centros neurológicos durante atividades ou estados emocionais específicos. EEGs, eletroencefalogramas, identificaram padrões elétricos anormais de ondas cerebrais em jovens mais suscetíveis ao alcoolismo. Cientistas analisaram a química do cérebro viciado, suas conexões neurológicas e suas estruturas anatômicas. Eles estudaram o funcionamento molecular, as membranas celulares e a replicação do material genético. Investigaram como o estresse ativa o circuito cerebral do vício. Estudos em grande escala examinaram quais predisposições hereditárias contribuem com o vício e como experiências na primeira infância moldam as vias neurológicas associadas à dependência. Há controvérsias, como veremos, mas existe um consenso geral de que no nível fisiológico mais básico, o vício representa um estado cerebral diferenciado, nas palavras do médico pesquisador Charles O'Brien. O debate fica por conta de como exatamente surge essa anomalia, esse estado cerebral diferenciado. As mudanças no cérebro viciado são apenas consequência do uso de drogas? Ou o cérebro do usuário habitual já era suscetível antes de iniciar o consumo? 2. Existem estados mentais que tornam uma pessoa predisposta a se tornar viciada em substâncias ou comportamentos, como compulsão por sexo ou comida? 3. Se for o caso, esses estados mentais são induzidos principalmente por herança genética ou por experiências de vida? Ou ainda pela combinação das duas coisas? As respostas para essas perguntas têm uma importância crucial para o tratamento do vício e para a recuperação. O cérebro viciado em drogas não funciona da mesma maneira que um cérebro não viciado, e é também diferente em aparência quando capturado em imagens de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, duas técnicas sofisticadas capazes de gerar novas informações sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro.
Um estudo de ressonâncias magnéticas de 2002 analisou a massa branca de dezenas de viciados em cocaína desde a juventude até a meia-idade, em comparação com a massa branca de não usuários. A massa cinzenta do cérebro contém o corpo celular dos neurônios. Suas fibras conectoras, cobertas por tecido adiposo branco, formam a massa branca. Conforme envelhecemos, desenvolvemos mais conexões ativas, portanto, mais matéria branca. No cérebro de viciados em cocaína, a expansão etária dessa matéria não acontece. Em termos funcionais, isso significa uma perda da capacidade de aprendizado, ou seja, menor habilidade de fazer novas escolhas, de absorver novas informações e de adaptar-se a novas circunstâncias. E não para por aí. Outros estudos mostraram que a densidade da massa cinzenta também é reduzida no córtex pré-frontal de viciados em cocaína. Isso é, eles têm neurônios menores ou em menor quantidade que o normal. Um volume menor de massa cinzenta também foi encontrado em viciados em heroína e alcoólatras. E essa redução no tamanho do cérebro tem correlação com os anos de uso. Ou seja, quanto mais prolongado o vício, maior a perda de volume de massa cinzenta. Na parte do córtex, responsável por regular impulsos emocionais e tomar decisões racionais, cérebros viciados apresentam atividade reduzida. Em estudos especiais com imagens, esses centros neurológicos também exibiram uso mais discreto de energia em usuários crônicos de substâncias, indicando que os neurônios e os circuitos nesses locais trabalham menos. Em testes psicológicos, os mesmos viciados demonstraram um funcionamento debilitado do córtex pré-frontal, a parte executiva do cérebro humano. Assim, o declínio da função fisiológica revelado por imagens condizia com uma capacidade reduzida de pensamento racional. Em estudos com animais, observaram-se redução de neurônios, atividade elétrica alterada e ramificações anormais de neurônios após o uso crônico de cocaína. De modo semelhante, estruturas alteradas e ramificação de neurônios foram observadas após a administração prolongada de opioides e após o uso crônico de nicotina. Essas mudanças são reversíveis em alguns casos, mas podem persistir por muito tempo, ou até mesmo para sempre, dependendo da duração e da intensidade do uso de drogas. Para entendermos a biologia do vício, precisamos falar sobre a dopamina, mensageiro neurológico que desempenha um papel central em todas as formas de vício. Um estudo de imagens com macacos rezos, publicado em 2006, confirmou as conclusões anteriores de que o número de receptores de dopamina era reduzido em usuários crônicos de cocaína. Receptores são moléculas na superfície celular onde os mensageiros químicos se encaixam e influenciam a atividade da célula. Toda a membrana celular possui muitos milhares de receptores para muitos tipos de moléculas mensageiras. As células recebem informações e orientações de outras partes do cérebro, do corpo e do exterior por meio de interações entre mensageiros e receptores. Se não fosse por sua habilidade de trocar mensagens com o ambiente, as células não teriam como funcionar. A cocaína e outras drogas estimulantes funcionam porque aumentam muito a quantidade de dopamina disponível para as células em centros neurológicos essenciais. Esse aumento repentino nos níveis de dopamina, que é um dos componentes cerebrais que causam uma sensação boa, é responsável pela euforia e pela extrema empolgação vivenciados pelo usuário de estimulantes, pelo menos no início do uso. Como vimos, o cérebro de usuários crônicos de cocaína tem menos receptores de dopamina que o normal. Quanto menos receptores, mais o cérebro aceita substâncias externas que podem ajudar a aumentar seu suprimento de dopamina. Um estudo com primatas mostrou pela primeira vez que os macacos que passaram a usar cocaína em taxas mais elevadas, ou seja, os que se tornaram usuários crônicos,
já tinham um número baixo desses receptores antes de serem expostos à substância. Essa descoberta reveladora sugere que, entre macacos rezos, que são considerados excelentes modelos de vício humano, existem aqueles que são mais propensos à dependência química extrema do que a maioria de seus pares. Substâncias estimulantes como cocaína e a metanfetamina, o cristal, disponibilizam mais dopamina para células ativadas por esse composto químico. Como a dopamina é importante para a motivação e para a energia, uma quantidade reduzida de receptores torna o viciado menos disposto a realizar atividades normais quando não está sob efeito da droga. É um círculo vicioso. Mais cocaína leva a mais perda de receptores de dopamina. Quanto menos receptores de dopamina, mais o viciado precisa suprir o seu cérebro com um composto químico artificial para compensar essa falta. Por que é que o uso crônico de cocaína reduz a densidade de receptores de dopamina? É uma simples questão de economia neurológica. O cérebro está acostumado a um certo nível de atividade de dopamina. Se ele for inundado com níveis artificialmente elevados, o órgão buscará restaurar o equilíbrio, reduzindo a quantidade de receptores sobre os quais a dopamina age. Esse mecanismo ajuda a explicar o fenômeno da tolerância, que faz o usuário precisar injetar, ingerir, inalar doses cada vez mais altas de uma substância, para conseguir o mesmo efeito de antes. Se privado da droga, ele sofre crise de abstinência, em parte porque o número reduzido de receptores não é mais capaz de gerar a atividade de dopamina normal necessária. Daí as sensações de irritabilidade, humor deprimido, isolamento e o cansaço extremo de quem fica sem sua droga. Esse é o estado de dependência fisiológica que discutimos no capítulo 11. Podem ser necessários meses ou até mais tempo para que a quantidade de receptores no cérebro volte a ser o que era antes do uso. Em nível celular, o vício é uma questão de neurotransmissores e receptores. Cada uma à sua maneira, todas as drogas aumentam temporariamente o funcionamento da dopamina no cérebro se usadas em excesso. O álcool, a maconha, os opioides, heroína e morfina, os estimulantes como nicotina, cafeína, cocaína, metanfetamina têm esse efeito. A cocaína, por exemplo, bloqueia a recaptação ou a reentrada da dopamina nos neurônios que a liberam. Como todos os neurotransmissores, a dopamina trabalha no espaço entre as células, o chamado espaço sináptico, a fenda sináptica. A sinapse ocorre quando as terminações de dois neurônios convergem sem se tocar, e é no espaço entre eles que as mensagens são quimicamente transmitidas de uma célula para outra. É por isso que o cérebro precisa de mensageiros químicos, que são os neurotransmissores, para funcionar. Liberado de um neurônio, um neurotransmissor, como a dopamina, flutua pelo espaço sináptico e se prende a receptores no outro neurônio. Após carregar sua mensagem para o neurônio-alvo, a molécula então volta para a fenda sináptica e dali é levada de volta ao neurônio emissor para ser reutilizada, daí o termo recaptação. Quanto maior essa recaptação, menos o neurotransmissor permanece ativo entre os neurônios. A ação da cocaína pode ser comparada à do antidepressivo fluoxetina, o Prozac. A fluoxetina faz parte de uma família de medicamentos que aumentam a disponibilidade de serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor, entre os neurônios ao bloquear a sua reabsorção. Esses fármacos são chamados de inibidores seletivos de recaptação da serotonina, ISRS. Pode-se dizer que a cocaína é um inibidor de recaptação de dopamina. Ela ocupa o receptor na superfície da célula, normalmente usada pelo composto químico que levaria a dopamina de volta ao seu neurônio original. A cocaína é uma espécie de invasor temporário na casa de alguém. Quanto mais lugares a cocaína ocupa, mais dopamina permanece no espaço sináptico
e mais euforia é sentida pelo usuário. Ao contrário da fluoxetina, a cocaína não é seletiva. Ela também inibe a recaptação de outras moléculas mensageiras, incluindo a serotonina. A nicotina, por sua vez, aciona diretamente a liberação de dopamina no espaço sináptico. Já a metanfetamina libera dopamina, como a nicotina, e bloqueia sua recaptação, como a cocaína. É por isso que a metanfetamina, o cristal, causa uma euforia tão intensa. Ele multiplica os níveis de dopamina muito rápido. Mas nem toda substância química aumenta os níveis de dopamina de maneira direta. O álcool, por exemplo, reduz a inibição de células que liberam dopamina. Narcóticos, como morfina, atuam nos receptores naturais de opioides em superfícies celulares para acionar a liberação de dopamina. Atividades como comer ou fazer sexo também propiciam a presença de dopamina no espaço sináptico. Dr. Richard Halson, diretor associado do Programa Integrado sobre Abuso de Substâncias da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, relata que a compulsão por comida pode aumentar em até 50% os níveis de dopamina no cérebro em certos centros neurológicos importantes. E a excitação sexual aumenta em 100%, assim como a nicotina e o álcool. Mas nada disso compete com a cocaína, que mais do que triplica os níveis de dopamina. Ainda assim, a cocaína nem chega aos pés da metanfetamina, o cristal, cujo aumento de dopamina alcança impressionantes 1.200%. É fácil entender por que Carol, viciada em metanfetamina, descreveu o efeito da droga como, entre aspas, orgasmo sem sexo. Após o uso frequente de metanfetamina, a quantidade de receptores de dopamina em circuitos neurológicos cruciais se reduz, como também acontece com a cocaína. Em resumo, o consumo de drogas transforma temporariamente o ambiente interior do cérebro. O barato é produzido por uma rápida mudança química. Também há consequências a longo prazo. O uso crônico de drogas remodela a estrutura química, a anatomia e o funcionamento fisiológico do cérebro. Altera inclusive a maneira como os genes funcionam nos núcleos das células cerebrais. Entre as consequências mais traiçoeiras do abuso de drogas estão a vulnerabilidade, a fissura e as recaídas após muitas semanas ou até anos de abstinência, diz uma análise de estudos sobre a neurobiologia do vício publicada num periódico psiquiátrico. A natureza persistente dessa vulnerabilidade comportamental sugere mudanças duradouras no funcionamento do cérebro. Uma vez que o cérebro determina como nos comportamos, essas mudanças biológicas levam a comportamentos alterados. É nesse sentido que o vocabulário médico se refere ao vício como uma doença crônica. E é nesse sentido que acredito ser útil encará-lo como um estado mental afetado por drogas. Essa perspectiva pode não definir o vício por completo, mas nos ajuda a entender algumas de suas características mais importantes. No curso de qualquer doença, como as doenças cardiovasculares ou enfermidades pulmonares induzidas pelo fumo, órgãos e tecidos são danificados e funcionam de maneira indevida. Quando o cérebro adoece, as funções que se tornam patológicas regem a vida emocional da pessoa, por meio de processos e comportamentos. É aí que está o principal dilema do vício. Para haver recuperação, o cérebro, que é o órgão debilitado que toma decisões, precisa iniciar seu próprio processo de cura. Um cérebro alterado e disfuncional deve decidir que deseja superar a própria disfunção, ou seja, voltar ao normal. Ou, em alguns casos, tornar-se normal pela primeira vez na vida. Essa é a pior parte do vício. Quanto mais anormal estiver o cérebro, maiores serão os obstáculos biológicos rumo a hábitos mais saudáveis. A literatura científica é quase unânime ao encarar a dependência química como uma condição crônica do cérebro. E isso por si só já deveria desencorajar qualquer um a culpar
ou a punir a vítima. Ninguém, afinal, culpa uma pessoa que sofre de artrite reumatoide por ter uma recidiva, já que a recidiva é uma das características de doenças crônicas. O próprio conceito de, entre aspas, escolha se torna bastante questionável. Se compreendermos que o viciado tem um livre-arbítrio bastante reduzido, se é que tem algum. As evidências que apontam o vício como um estado cerebral diferenciado têm implicações importantes para o tratamento, escreve o Dr. Charles O'Brien. Infelizmente, acrescenta ele, a maioria dos sistemas de saúde continua a tratar o vício como um transtorno agudo, se é que oferece algum tratamento.